Opa, seja muito bem-vindo aqui a essa aula. Perfeito. Onde a gente vai falar sobre esse livro aqui, Resista, Não Faça Nada. Se eu for ver a análise do dia de ontem, a minha pergunta ao final é para onde a autora iria? E eu pensei, bom, essa autora vai levar o livro mais ou menos para o lado de a solução para essa rebelião, essa manifestação contra a indústria da atenção não vai ser levada para o meio de, tipo, vamos fazer um protesto. Vamos reunir pessoas e protestar em silêncio na rua, fazer silêncio na rua, sem celulares, sem tecnologias. Não acredito que a pessoa vai para esse nível, não vai para esse lado, certo? O que eu acredito é que a autora vai levar o livro mais pro lado de, olha, você tem que conhecer as regras do que te faz mal. Você tem que entender as regras de como verdadeiramente não se render à indústria da atenção e aprender a protestar de forma individual. Agora que você sabe o que a indústria da informação está fazendo, você não precisa se rebelar contra a realidade e criar um grupo de manifestantes. Não, não é um grupo de manifestantes que vai protestar nas ruas com bandeiras e ficando em silêncio na rua para que todos vejam que o silêncio é, é o melhor caminho. Não, não é por aí que eu acho que a autora vai, tá? O que eu acho é que ela vai ensinar algumas regras de como você faz para restaurar a tua atenção, para não sofrer tanto com ansiedade e tudo mais. E aprendendo essas regras, você vai conseguir, a partir daí, viver em protesto individual, ou seja, viver o melhor da vida individualmente. E essa é a tua forma de protesto, entende? Na aula passada eu dei na aula passada, eu dei o exemplo de uma. Imagina que tem uma negra dentro do ônibus. Eu não gosto de usar esse exemplo da negra. Imagina que tem uma mulher. Não, não. Ó, imagina que tem uma pessoa dentro do ônibus. Aí entra uma outra pessoa que essa pessoa acha que ela pode tirar aquela pessoa que está sentada no ônibus e falar para ela assim: olha, você tem que sair daí para que eu sente. Se a pessoa conhece seus próprios direitos, bom, aquela outra pessoa que está em pé não tem nenhuma deficiência ou não está grávida, coisa do tipo, a pessoa que está sentada no ônibus pode falar simplesmente: não, eu não vou levantar. Entendeu? Isso por quê? Porque ela conhece os princípios. Agora, se a pessoa não conhece os princípios e vem alguém muito convicto e fala: olha, eu vou sentar aí, você tem que ser. A pessoa fala: opa, com licença, você pode levantar para que eu sente? Aí a pessoa vai falar: claro, vou levantar, né? Talvez essa pessoa aqui realmente seja melhor que eu, alguma coisa assim, porque, né? Mas agora, a partir do momento, porque ela tá falando, né, que é para mim sair daqui, olha bem, a pessoa tá demonstrando que eu tenho que sair daqui, esse é o caminho é que eu saia daqui para que essa pessoa sente. Só que, se essa pessoa sabe as regras, mesmo que esse ser humano chegue e fale: olha, você tem que levantar para que eu sente. Se a pessoa sabe as regras, ela sabe também que ela pode ficar sentada. Entendeu? E é exatamente sobre isso que a indústria da atenção exatamente sobre esse princípio, mais ou menos esse jogo que a indústria da atenção joga. Ou seja, você é uma pessoa que acha que para descansar você precisa assistir televisão, assistir Instagram, coisas do tipo, e consumir conteúdo. Agora você está descansando, certo? E verdadeiramente você não está descansando. Porque nesse momento você está consumindo conteúdo e cansando mais a sua mente. Com o tanto de conteúdo que você vai esquecer.
em um curto período de tempo. Tanto que, se eu te perguntar, o que que tu assistiu semana passada? Tu não lembra, entende? Então, é por aí que a gente tá indo. Então, bom, olha, a indústria da atenção vai te falar. Para descansar, assiste uma televisão, veja um filme. Mas tu não lembra do último filme que tu assistiu, né? Do último você pode até lembrar, mas... E do... Você lembra verdadeiramente dos últimos 4 filmes que você assistiu? Não lembra, né? Por quê? Porque você não estava presente, ok? Você estava só ali gastando seu tempo, ok? E não estava absorvendo nada, ou estava absorvendo e como ficou tudo muito desorganizado, a tua mente descarta. Se não tem conexão nenhuma, a tua mente descarta. Se você aprende uma coisa que não é útil para nada, a tua mente descarta, certo? E é por isso, então, que eu aprendo as coisas e ensino. Porque daí a minha mente vê, olha, tem utilidade. Isso que eu tô lendo tem utilidade. Aí no próximo dia eu vou ler de novo, a minha mente vai me dar mais atenção porque ela sabe que eu vou ter que ensinar, entendeu? E então vai chegar daqui tantos dias eu vou lembrar do livro que eu li. Talvez eu não lembre a data, mas eu lembro que eu li tal livro porque eu ensinei sobre esse assunto, certo? De alguma forma foi útil. Então minha mente arquiva isso como algo bom. Diferente de um filme, de uma série, de um tanto de post inútil que tem no Instagram, no YouTube, e é diferente, certo? Mas a indústria da atenção vai sempre falar: olha, essa aqui é a melhor forma que você tem para descansar. Consuma conteúdo, assista um filme no final de semana. Mas na verdade você está cansando a sua mente, ok? E quando você entende a regra, quando você entende que, bom, se a indústria da atenção te fala, você tem que descansar por meio disso, mas você entende a regra, você fala, não, eu não vou descansar por meio da televisão, porque a televisão não vai me descansar. O celular não vai me descansar. Eu não vou consumir mais informação, porque eu sei que eu vou esquecer dessas informações, que são informações inúteis, no final das contas. Apesar de serem, é claro, pode ter alguma informação outra que é plausível e boa. Mas a questão é que você esquece, porque não tem conexão, você não faz utilidade daquela informação verdadeiramente, ok? Então tu esquece. Assim como você esquece os vídeos dos fatos desconhecidos que são interessantes, mas você esquece, certo? Então, beleza. Entendendo esse princípio, agora que você entende que a melhor forma de descansar não é por meio do que a indústria da informação fala que você tem que fazer, consumir, então agora que você conhece a regra, você consegue ir contra. E eu acho que a autora vai por esse caminho. Olha, se você quer descansar, e é importante que você descanse, comece a contemplar a natureza. Se você quer descansar, e é importante que você descanse, comece a olhar os pássaros, comece a ficar em silêncio, comece a aprender a lidar com a solidão. É mais ou menos por esse nível. Acho que ela não vai chegar no nível da solidão ali falar sobre isso. Mas aprender a contemplar os pássaros, aprender a contemplar a natureza. Eu acho que ela vai mais ou menos por essa linha de raciocínio, tá? E bom, hoje, eu, interessante ver que, bom, por que as pessoas ficam tão ansiosas assim, buscando por informação? Porque, de certa forma, isso é uma certa forma de dar sentido à vida das pessoas. Então, vamos consumir, 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 porque se eu ficar sozinho, eu vou ver exatamente isso. Se eu ficar sozinho, eu vou começar a ver que, olha, não estou fazendo muita coisa. Se eu ficar em solidão, eu vou começar a ver que, olha, eu não estou verdadeiramente prosperando, entendeu? Então é melhor consumir, porque isso dá um sentido à minha vida, à minha existência. Que daí se completa o teu tempo, você fala, tô sem tempo para as coisas. Não dá, tô sem tempo. Porque daí você se sente ocupado, né? Parece que você está se ocupando de alguma forma. E. Eu quero só ver um detalhe que é com relação
Mas eu quero falar sobre as garotas de Stanford como concorrência, ok? Mas antes, eu quero ver exatamente quem falou sobre esse assunto de que as pessoas hum, preenchem seu tempo com distração para dar um sentido à vida delas. Quem falou isso? Hum, Xier. Então, Tick Tier, ele fez um experimento com uma gaiola, tá? E nessa gaiola, o que ele tinha que fazer? Eram uns experimentos bastante ah, contra-intuitivos. Porque ele tinha que entrar nessa gaiola e ficar ali por um determinado período de tempo sem fazer nada. Ou alguma coisa que ele estipulasse que deveria fazer. Só que, por que ele fazia esse tipo de experimento? Aí ele chegou a citar essa frase de que as pessoas preenchem o tempo delas, porque isso é o que dá sentido à vida das pessoas. Ok? E por quê? Porque, pô, imagina que se eu te tranco dentro de. Ó, tu fez o que tu tinha que fazer, né? Hoje tu trabalhou, fez o que tu tinha que fazer. Leu, tal. Agora tu vai ter que lidar com a solidão. Cara, é um pouco difícil, né? Ter que lidar com a solidão. Então, as pessoas preenchem o tempo delas para que isso dê sentido à vida delas. Porque, ó, fácil. Porque imagina que, tipo, tem que desenvolver uma habilidade para fazer o que você realmente gosta. Só que, cara, desenvolver uma habilidade é chato. Vamos consumir. Porque daí eu tenho algum sentido de vida, porque fazer as coisas difíceis são realmente chatos. Então, quando ele se isola dentro dessa gaiola, ele tá realmente vendo que a vida tem um sentido maior do que preencher o tempo com um tanto de bobeira. Que a vida, talvez o sentido da vida que talvez o sentido da vida seja exatamente estar em solidão, entende? Por isso ele se isola, diferente da maioria das pessoas. Aí a gente tem isso daí historicamente também com o Diógenes, né, que foi aquele homem que vivia como mendigo na, na antiga na antiga Atena, na Grécia, onde
Ele ficava ali, enquanto todo mundo estava trabalhando, ele ficava ali parado, indo contra todo mundo. Ele ficava ali fazendo nada. Por quê? O princípio que Diógenes defendia era que as pessoas preenchem seu. Talvez seja por isso também. Mas o princípio que Diógenes defende é que ele deveria ir contra as pessoas porque isso, de alguma forma, oferece uma resistência. E esse é o sentido das coisas. Então, essa era a forma de pensamento que eu tinha. Diógenes pensava: olha, a gente tem que. Imagina que tá todo mundo andando em uma direção da calçada e tu vai contra essas pessoas. Certo? Todo mundo indo para a direita e você tá indo para a esquerda. Isso oferece uma pressão para você, né? É difícil ir contra todo mundo que tá indo para lá, tu tá querendo ir contra a multidão, contra a maré. E Diógenes via sentido em fazer isso. Era isso que ele fazia lá no centro de Atena. Ele ficava ali, dentro do barril dele, e as pessoas passavam, viam ele ali, e tinha uma pressão, porque, cara, o que esse cara tá fazendo parado no meio de Atena? Então isso exercia uma pressão sobre ele, tipo, vai fazer alguma coisa, cara, entendeu? Ah, interessante, né? Porque é exatamente isso que as pessoas fazem. Mas por que as pessoas fazem as coisas? Porque todo mundo tá fazendo? Para se sentirem inclusos, talvez? É mais ou menos por essa pegada. Então, qual que é a filosofia de Diógenes? Cara, as pessoas. A filosofia de Diógenes é aprender a lidar com essa pressão. Porque imagina que tá todo mundo em Atena, indo em uma direção, todo mundo em Atena fazendo as coisas. E daí tu vê um cara ali que tá ali só fazendo nada. Para esse cara que tá fazendo nada, existe uma pressão enorme sendo direcionada para ele, porque, cara, quanto mais tempo ele fica ali fazendo nada, mais pressão ele sente porque as pessoas estão olhando para ele falando assim, cara, o que esse cara tá fazendo nada? Que irritante. E teve um experimento que foi feito por uma. Teve um experimento que foi feito por uma moça que é conhecida no YouTube, inclusive eu quero ver o nome dela. E ela leva as pessoas, ela é levada para um escritório, aí todo mundo está trabalhando, e ela chega ali, bem vestida, senta em uma sala e fica fazendo nada na sala. Provavelmente a sala era com vidros transparentes, eu quero assistir esse vídeo, deve ter no YouTube, mas ela senta ali no escritório e fica fazendo nada. Isso exerce uma pressão sobre ela, porque todo mundo começa a julgar ela, tipo, o que essa moça tá fazendo nada? Todo mundo trabalhando e ela fazendo nada, só ali. Algumas pessoas chegaram até a questionar: por que você está sentada na mesa sem fazer nada? Aí ela dizia uma resposta que causava intriga: eu estou fazendo um trabalho mental. E continuava ali sentada, ela não mudava de posição. Em uma segunda instância, em um segundo momento, ela começou a subir e descer o elevador. Só isso que ela fez. Ela ia no elevador, ficava ali subindo e descendo, subindo e descendo. Só isso. O elevador chegava em cima, ela descia. Chegava embaixo, ela subia. Isso, de certa forma, é ir contra o que a maioria das pessoas está fazendo. E essa mulher, com certeza, sentiu um tipo de pressão, porque todo mundo, as pessoas que estavam naquele ambiente, estavam olhando para ela e vendo que ela era diferente. Certo? Então, como isso explica o princípio de Diógenes? Bom, Diógenes fazia o que fazia porque ele queria ser diferente. Ele queria aprender a lidar com essa solidão. Talvez ele sentisse que isso fosse o sentido da vida. Aprender a lidar com essa solidão. E, cara, eu acredito muito que a autora vai indo por esse caminho de aprender a lidar com a solidão, aprender a ficar sozinho
por exemplo, e não se render à indústria da atenção. Porque imagina que tá todo mundo. Imagina que você é Diógenes, está lá no meio de Atena, e tá todo mundo ali trabalhando. A tua tendência natural é trabalhar também, porque, pô, tu tá fazendo nada e todo mundo tá fazendo alguma coisa. Mas tu vai contra essa tendência natural, porque você tem livre-arbítrio, então você consegue ir contra essa tendência natural. E esse livre-arbítrio é exatamente o que diz Ciero, né? Ele diz que as pessoas, que todos nós somos diferentes dos animais, porque de certa forma nós conseguimos exercer o livre-arbítrio. Então, apesar de a gente ter uma tendência, a gente ainda consegue exercer o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é exatamente isso. Diferente de um rato, se você condiciona o rato a fazer uma coisa, ele não te questiona. Agora, o ser humano pode questionar. Entendeu? Então, de certa forma, a filosofia de Diógenes era exatamente isso. Ele via que todo mundo estava fazendo a mesma coisa e, pelo livre-arbítrio dele, apesar da tendência natural ser ir trabalhar, ir fazer alguma coisa, Diógenes estava ali no meio de Atena fazendo nada. E isso exercia, sim, uma pressão sobre ele. Imagine que você se deita no meio de uma calçada em São Paulo. Todo mundo andando e você se deita. Quanto mais tempo você fica ali deitado, mais pressão você sente para sair. É isso que Diógenes fazia. Apesar de ter uma tendência natural a, no meio de um tanto de pessoa andando, estar andando também, Diógenes exercia a sua. Ele vê. Isso é o sentido de vida da filosofia de Diógenes. Apesar de todo mundo estar andando e fazendo algo, Diógenes fazia nada. Essa moça essa moça que foi pro emprego e ficou ali sentada na mesa, depois ficou subindo e descendo, que é um experimento, tá? Subindo e descendo o elevador. Essa mulher também sentiu o princípio do que Diógenes defendia, que é, pô, todo mundo está trabalhando, você está descendo e subindo o elevador. Todo mundo está trabalhando e você está aqui, ó, sentado na mesa fazendo nada, fazendo um trabalho mental. E isso é exercer a auto-vontade, é ir contra o instinto natural. Enquanto todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está se entupindo de informação, você consegue lidar com a solidão. E eu acredito que a autora está indo por esse lado. Certo? Beleza. Então aqui eu só retomei o que eu acho, para onde que a autora está indo. Ok? Então ela vai ensinar princípios de como que você faz para não sofrer com toda essa informação, mas ela também, assim como eu, acredito que você não deve sair dos meios de informação. Você deve usar os meios de informação, mas não ser usado por ele. Você deve estar nele, mas não se deixar afundar por ele. Você deve usar, mas não ser usado. É mais ou menos por aí. Você está ali produzindo conteúdo, mas ao mesmo tempo você sabe se dá o tempo ali de não estar fazendo nada, como é o título do livro, né? E diferente das pessoas que tentam, né, fazer essa fuga de pegar e fugir desse meio de informação e viver uma vida totalmente alternativa, não é o que a gente busca. Porque eu quero ter coisas grandes na vida. A autora também. Ela enxerga a importância de ter essas coisas grandes. Então, o que a gente faz? Continua no meio, mas não vive nele. Está, mas não está. Entende? É sobre isso. Você produz, você tem que produzir para ter grana. Aí tu produz, compra as coisas que você quer, mas não se rende totalmente a isso. Não se rende totalmente a essa produtividade exacerbada que não te dá tempo de fazer nada e tu fala, nossa, tô sem tempo. Não é por aí. Eu acho que ela vai mais para essa pegada.
Aprende a contemplar, aprenda a lidar com a solidão, aprenda a ficar sozinho, aprenda a exercer o princípio de Diógenes. Aprenda a exercer sua auto-vontade, assim como Ciero diz que você só é humano porque você tem essa auto-vontade, essa tendência aí contra, você tem essa, você tem essa habilidade de ir contra a tendência natural, ok? Você pode exercer essa habilidade de ir contra a tendência natural, como Ciero diz. E é exatamente o princípio que Diógenes vivia lá em Atena. Então, aprender a resistir, resistir. É sobre isso. Eu acho que ela tá indo por esse. É certeza que ela tá indo por esse nível, tá? Muito bom. Vou colocar aqui no Todoist sobre duas coisas. Show de bola. Beleza. Aí, beleza. Agora que a gente já falou, né, para onde que eu acho que o livro vai, na leitura de hoje eu vi sobre ela falando sobre alguns estudantes de Stanford que vivem uma situação um pouco lamentável, onde, apesar de estarem na melhor faculdade, em uma faculdade que tem essa preocupação com a saúde dos alunos, porque um dos princípios de Stanford é que os alunos cuidem da sua saúde física também, mas infelizmente não é o que os alunos dela faz, porque a maioria das pessoas que estão em Stanford recebem uma pressão muito grande em performar. Que estão em Stanford recebem uma pressão muito grande em performar. Por quê? Elas estão na melhor faculdade, elas têm acesso aos melhores professores, então elas têm que performar. Acabam dormindo pouco, para viver ali nessa cidade, ali perto da escola de Stanford, essas pessoas têm que pagar aluguéis muito altos. Né? E a autora até diz ali que tem uma página no Instagram onde as pessoas, inclusive eu quero ver essa página, onde as pessoas fazem memes, né, sobre Stanford, como é estudar em Stanford. E um dos memes que aparece nessa página é sobre uma pessoa morando em uma casa, uma casinha pequena, bem pequenininha, e o desenho mostra um jovem com a cabeça para cima do telhado, assim, ó, só a cabecinha assim fora do telhado. Por quê? Ilustrando como ali na cidade ali, perto de Stanford, as pessoas pagam muito caro pelo aluguel e mal conseguem se mexer ali dentro, né? Ah, aí também a autora fala sobre um outro momento, um outro meme, que é de um cachorrinho que está dentro de, um, de uma gaiola de vidro. Ele está arranhando assim a gaiola de vidro, o vidro da gaiola, né? Porque embaixo está escrito: fui vendido. E isso está falando ali sobre as pessoas que, depois de Stanford, têm que trabalhar para pagar ali.
o estudo delas ainda. O custo que elas tiveram por estudarem em Stanford. E agora elas são só mais uma peça da indústria, entende? Então ela foi vendida. Ela basicamente vive para pagar uma dívida, vive só para ser mais uma engrenagem ali que produz, entende? E é um pouco triste, né? A gente for ver. E, cara, foi levantado um argumento. Foi levantado um argumento por Malcolm Ramos, Ramos, onde ele fala que, né, ele tem um livro chamado O Capital Humano. Nossa, é isso não? Que bom. Capital Humano e a Formação dos Milênios, né? E, cara, ele fala que ele levanta o questionamento: qual que é a vantagem, já que todo mundo está gastando, por exemplo, está estudando mais, perdendo horas de sono para estudar, e todo mundo está fazendo isso, até onde isso é uma vantagem? Porque se todo mundo está fazendo, já não é mais vantagem, certo? Só teria vantagem se a maioria não estivesse fazendo. Mas eu questiono, será que a maioria das pessoas está fazendo mesmo? Eu acho que só existe competição para aquelas pessoas que estão realmente no topo. Porque se hoje, se você quer fazer R$ 10.000, é só você mudar algumas coisas na tua vida. E uma das coisas que você tem que mudar, sinceramente, é aprender a lidar com a solidão. Essa é que é a opinião minha, tá? Tem que aprender a lidar com a solidão. Porque daí você vai ter tempo. Agora, se você não aprende a lidar com a solidão, o tempo todo tu tá em rede social, o tempo todo em YouTube, o tempo todo em TikTok, Instagram. Isso porque tu tá fugindo ali da solidão. Fugindo do tédio. Você não aprendeu ainda a descansar a tua mente. Agora, se tu aprende a descansar a tua mente, virou a chave. Agora, se tu tem tempo e aí você pode usar o teu tempo que você tem para estudar e se tornar melhor. Mas eu acho que a maioria das pessoas, maioria de verdade, somente as pessoas que estão no topo e performando muito, talvez Stanford seja um exemplo disso, verdadeiramente, porque a maioria das pessoas que entram em Stanford deve dar muito valor àquela faculdade, né? Porque é uma faculdade muito boa, as pessoas ali devem ser extremamente esforçadas. E é isso que eu tô falando. Eu acho que a briga de disputa realmente só tá no topo. Porque as pessoas normais não estão disputando comigo, não estão disputando com você. Elas estão distraindo, entendeu? Agora, as pessoas que estão em Stanford realmente podem estar nesse nível de, tipo, vamos trabalhar mais, vamos fazer mais, e sem distração, o tempo todo produzindo verdadeiramente, entende? Então, é esse o ponto de vista que eu vejo. Mas, pô, se tu quer fazer R$ 10.000, isso não é uma briga pelo topo. Não é uma briga pelo topo. Você tá querendo só sair da mediocridade. Então, tu muda alguns hábitos, entende? Tu não precisa.
Aí que tá. Se você dormir menos, tu começa a disputar com o topo. Entende? Mas aí que tá, eu não acho que tu tenha que dormir menos. Só faz as coisas certas. Entende? Tira a distração e faz as coisas certas. Você já vai conseguir fazer 10 pau por mês. Você já vai conseguir fazer 10 mil por mês. Ok? Só de tirar a distração. E, bom, então é isso. Sobre essa parte aí do argumento que ele trouxe, né? Como é que ele chama? Malcolm Hammond, a a formação dos milênios. Ok. Ele fala, né, sobre isso, sobre esse argumento que ele traz. Eu acho que, pô, existe disputa sim no topo, bem no topo, porque a maioria das pessoas não está disputando pelo topo. Não existe concorrência no nível normal, entende? Ah, show de bola. Cara, é isso. Aí agora continua a leitura e eu acredito que a autora está indo mais por esse nível mesmo, por essa linha de pensamento de tu aprender a descansar. Inclusive por ela citar Stanford aí, que os alunos em Stanford, eu acredito que os alunos em Stanford não saibam fazer um bom descanso, assim como ela mesma ensina no livro. A maioria, majoritariamente, devem estar consumindo mídias. Então, não estão otimizando o máximo do seu tempo. Porque, cara, se tu consome mídia, a tua capacidade de concentração também diminui. Capacidade de leitura, ali, capacidade de retenção também diminui. Então, aí talvez tu tenha que estudar mais. Mas e se você aprender a descansar verdadeiramente? Então, acredito que a autora está conduzindo o livro mais ou menos por essa pegada. Eu acho que é por aí que a gente vai. Não é sobre um protesto, mas é um protesto em silêncio. Entende? Não é sobre um protesto, uma manifestação. Não. O protesto que ela traz não é sobre uma manifestação. É sobre protestar em silêncio, saber as regras de como verdadeiramente descansar. Aprender a exercer a resistência, ir contra essa. Exercer essa habilidade de ir contra a nossa tendência natural, como Ciero cita, ok? Como o filósofo Ciero cita. É isso. É isso.